Fazendo nosso repasso da semana passada. Semana passada, só recordando que eu vou gravar a aula de novo, acho que eu vou publicar primeiro o repasso, depois a aula, mas só para todo mundo ter. Semana passada nós tratamos de um tema, o nosso primeiro tema ginecológico, que foi endometriose e adenomiose. De forma resumida e bem prática e simples, como se define ou qual é a definição de endometriose. Endometriose é definida como a presença de tecido endometrial fora do útero. Quando eu falo fora do útero, é porque o endométrio ele pode penetrar as capas miometriais que ainda estão dentro do útero. E essa situação não é conhecida como endometriose uterina, é chamada de adenomiose. Então, a presença de tecido endometrial fora do útero, totalmente fora do útero, é conhecido como endometriose. A endometriose vem desses implantes periféricos. E nós falamos o seguinte, assim como a hipertensão gestacional, que não existe uma causa propriamente dita, a endometriose também não existe. Só que ela tem várias teorias que tentam explicar. E delas, 4 teorias se complementam. Quais são essas teorias? Então a gente vai falar, a etiologia é desconhecida, não tem etiologia, mas a gente sabe que tem 4 teorias. Que é um estudo bem ramificado, que surgiu em 1950, há muito tempo, que é a teoria da menstruação retrógrada. Onde Sampson, ele fala o seguinte, todas as mulheres que têm um fluxo menstrual aumentado e têm uma menstruação retrógrada vão ter uma tendência a desenvolver endometriose. Só que nesse caso, surgiu outra pergunta. Toda mulher tem um grau maior ou menor, um grau maior ou menor, alguma porcentagem de menstruação retrógrada. Então, por que a endometriose não está presente em todas as mulheres? Então, aí surge outra teoria, que é a teoria da deficiência imunitária. E aqui na endometriose não é como uma teoria refuta a outra, elas se complementam. Então, esse cara que veio complementar a da menstruação retrógrada, ele falou o seguinte, realmente nem todas as mulheres têm. Só que eu pude ver que algumas mulheres que têm deficiência na imunologia celular, na imunidade celular, principalmente ligada aos linfocitos NK, acabam desenvolvendo. Por quê? Qual que seria o fisiológico? Esses implantes, esses tecidos exógenos caírem no peritônio e dali ser removido, fagocitado e destruído. Então é realmente plausível plantear isso. Só que aí vem outra questão. A endometriose ela pode estar fora da pelvis, ela pode estar no pulmão, cérebro, nariz. E o cara falou, opa, e agora? E aí vem mais um cara que fala sobre a teoria metastática, que fala que os implantes endometriósicos, muitas vezes, eles caem na pelve, penetram pode ser arterial, que é do próprio Saxton, ou pode ser venoso, que é do Hampton, e esses fazer embolização para outros órgãos. E teve outro cara que falou não, que foi Cunningham. Nenhuma dessas teorias para mim são certas. Para mim, existe dentro da própria cavidade uterina uma hiperplasia, e essa hiperplasia começa a penetrar tudo, e aí faz todo outro rolê. Só que essa teoria já foi desconsiderada para causa de endometriose. Ela ficou como uma das principais causas de adenomiose. Mas você me fala o seguinte, Gustavo, esse endométrio que caiu dentro da cavidade uterina, ele não teria que morrer? Não. Porque justamente ele é um endométrio que ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente. O que ele faz? Esse endométrio, quando ele cai anatomopatologicamente ou histologicamente, ele cria uma unidade endometriósica. Então ele é composto dos estomas, e tem a mesma constituição do estômago e das glândulas. E tem receptores que passam a ser estimulados a funcionarem de forma do ciclo como o próprio endométrio que está lá bonitinho dentro do útero. Então ele começa a ter o ciclo endometrial dele fora do útero, mas ele mantém o ciclo hormonal, a estimulação hormonal. E além do mais, quando ele cai, ele sente aquela unidade endometriósica que vocês têm que conhecer. Como que é a unidade endometriósica da endometriose? Precisa de glândulas, estromas e depósitos de hemocidina.
Eles falam assim, só que em algum momento os níveis de estrógeno podem cair e eu posso começar a sofrer. E ele foi esperto, ele desenvolveu a capacidade, ele se adaptou à capacidade de desenvolver uma enzima que falta no endométrio normal, que é a enzima 17-beta-hidroxilase do tipo 1. Essa enzima converte altos níveis de estrona em estradiol. E uma mulher, quando a endometriose, como a gente viu, fatores de risco, é obesidade, é ovário policístico como fator de risco, que pode complementar para qualquer paciente desenvolver endometriose. São estados que sempre cursam com níveis aumentados de androstenediona, tem um nível aumentado de andrógenos. E aí, justamente para complementar esse ciclo, o próprio estágio inflamatório, porque você entende o seguinte, vocês entendem que caiu um tecido fora do lugar que não existe vai levar uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória produz altos níveis de prostaglandinas. E as prostaglandinas servem como retroalimentação positiva para a produção de uma enzima, que é a aromatase. Então, o endométrio ele tem a faca e o queijo na mão. Por quê? Ele tem a enzima que converte androstenediona em estrona. E ele tem a enzima que converte estrona em estradiol. E o estradiol age sobre ele. O implante se perpetua, perpetuando mais a inflamação e repetindo esse ciclo vicioso. Então, além de ele receber a própria estimulação hormonal do corpo da mulher, do ovário, do ciclo ovariano, ele começa a ter seu próprio esquema, seu próprio suprimento hormonal. Então, disso é o que a gente falou de toda a gênese. Estou explicando de uma maneira mais sensível, mais tranquila, que vai ter a explicação mais robusta na aula, como foi feita semana passada. Só para vocês terem noção. Logo nos fatores de risco, obesidade, presença ou não de adenomiose, a gente pode falar aí doenças da tireoide, descontroles metabólicos, tudo isso favorece como que a mulher desenvolve endometriose. Qual é a clínica da endometriose? Como eu falo, como a endometriose vai se manifestar? Porque essa endometriose é a caída de tecido endometrial fora da cavidade uterina. E como isso vai dar sintomas? Dor, porque esse endométrio ele segue o ciclo ovariano. Então, uma hora, os níveis vão estar lá em cima de estrógeno e vai decair. Por mais que ele tenha ali um microambiente estrogênico que ele cria, não é suficiente para queda do ciclo total. Então, eles vão sangrar. Para eles sangrar, eles vão distender a cápsula, o lugar que eles estão implantados. E vai doer. E justamente o pico de dor, ou o que a gente chama de dismenorreia secundária, o pico da dor na endometriose acontece justamente durante o bolinho catamenial. Então, quando a mulher tem um período, quando a mulher está no seu período, ela vai ter os picos de dor. Então, durante o ciclo, ela pode ter pequenos desconfortos, que são chamados também de dismenorreia. Só que a intensidade se torna mais acentuada, se torna mais aumentada e marcante, que muitas vezes se torna insuportável para a mulher durante o período menstrual. E para confirmar nossa teoria é que após terminar, a dor vai diminuindo progressivamente. Enquanto que durante o ciclo está ameaçando vir, vai aumentando progressivamente. E uma vez que o ciclo se culmine, vai diminuindo progressivamente. Então a dor é a principal sintoma. Uma mulher, e é por isso que eu falei para vocês na aula passada aqui, uma paciente com dismenorreia secundária. O que é dismenorreia secundária? Aquela dor para menstruar que a mulher tem depois da primeira menstruação. Se a mulher sempre teve dores durante a menstruação, desde a menarca, é uma dismenorreia primária, fisiológica, faz parte do funcionamento da mulher. Agora, quando a mulher surge após, então, por exemplo, eu tive a minha menarca e não tinha dor, Gustavo. E aí, há uns 4 meses, começa a vir uma dor laceante, emplacante. Isso é uma dismenorreia secundária que surge após a menarca. E aí, nesse caso, a principal causa de dismenorreia secundária é a endometriose. Então, toda mulher que tem um quadro doloroso, seja novo ou exacerbado, deve ser investigado a endometriose. O indicativo, quando essa mulher sempre teve essa dor, desde o início, mesmo ela sendo primária, ela pode... O indicativo vai ser a exacerbação. Se torna impossível para a mulher se torne. Ou seja, pode ser o surgimento ou a piora daquela dor. Se piora a dor, sim ou sim, tem algum fator exacerbando. E a principal causa de dismenorreia, ou que complica a dor, seria a endometriose. Então tem que ser investigado a endometriose.
Existem outras causas que a gente vai discutir, como a miomatose, pólipos uterinos, que a gente vai estar discutindo como outras causas de dismenorreia secundária. Mas a principal causa quando uma mulher chega relatando uma mudança no padrão ou uma dor aumentada, sim ou sim, vai ser a endometriose, o primeiro diagnóstico diferencial a ser planteado, a ser estudado, a ser feito. Tá bom? Sempre a gente vai focar nossos esforços primeiro na endometriose e depois buscar outras causas que possam ser que estejam provocando essa alteração ou não. Qual é outro sintoma que pode causar, Sofia? Excesso de estresse, hemorragia. A gente pode ter... Não! Uma polimenorreia, pode ser, mas muito raro. Muito raro o paciente ter uma polimenorreia, uma hipermenorreia, mas comum na adenomiose, porque não contrai bem as fibras. Além, a gente pode ter o que é o seguinte, a endometriose ela pode invadir tudo, ela pode invadir intestino, bexiga, então ela pode causar tudo, ela pode causar dissúria, aqui o edenismo nesse caso, ela pode causar delírio mental, ela pode causar dolores cólicos, ela pode causar brigas, cadências, entre outros. Então o sintoma, a clínica é muito florida, mas qual vai ser o que vai chamar a atenção de vocês para a endometriose na prova? Dor. Quando a mulher fala que ela teve uma dor lacinante, opa, pensei na dismenorreia, pensei em dismenorreia secundária, pensei em endometriose. Mais nada, dor, tá doendo. A paciente vai ter caso com esse paciente de idade jovem, 25 anos, 26, 27. Começa a relatar um quadro de dismenorreia, que é assim que dor no período menstrual a gente chama de dismenorreia, qualquer secundária, mas que é lacinante durante o período. Leu isso, gente? Continua, só termina de ler, para não marcar assim errado, porque muitas vezes tem uma pegadinha no meio. E pode marcar sem medo endometriose. E se continuar e não dá nenhum outro achado, só dismenorreia lacinante, ou piora da dor que a paciente já tinha, é endometriose. A primeira coisa que você tem que pensar é endometriose. Ah, Gustavo, pode ser um cólico? Pode. Pode ser um mioma? Pode. Mas qual é o mais frequente? Na medicina a gente tem que o mais frequente ou menos frequente. É endometriose. Descartei endometriose, aí se ele me dá outro parâmetro, por exemplo, ele dá que tem uma distorção da cavidade uterina. Opa, quem distorce a cavidade uterina é mioma, então é um mioma. Ah, ele me deu que na presença de uma imagem hipercóica na parede uterina. Opa, um pólipo. Então, vai ter que dar uma chave, mas se ele só der dor, lacinante, o estado metabólico da paciente está mal, a paciente relata muito de dor, isso é endometriose daqui até a lua para a vida de vocês. Tá bom, Gustavo. Fiz a clínica, sei a definição, sei mais ou menos, né, assim que você falou agora aí, estou meio perdido, mas começa a entender a fisiopatologia, sei que não tem etiologia, como eu diagnostico? Como eu fecho o diagnóstico? Falo, isso é uma endometriose. Existem duas possibilidades. O primeiro, que é o mais fidedigno, eu faço uma vez suspeitado de endometriose. Fiz os exames complementares, que seriam uma ecografia com preparo intestinal, uma ressonância magnética. Fiz esses exames, constatei implantes endometriósicos no ovário, que é o principal sítio de implante, mas pode implantar em qualquer lugar, na cara posterior do útero, no fundo do saco de Douglas, na pelvis, no peritônio profundo superficial, vários lugares pode ter. Fiz tudo isso, moçada. E agora, como que eu vou fazer um diagnóstico? Existem duas grandes possibilidades que é feita até hoje. Eu posso fazer a forma mais fidedigna, depois que eu já descobri que tem uns implantes assim, que lá me chamam que é um implante, vou lá e faço uma biópsia. Onde na biópsia, eu mando para a anatomia patológica e vai ter que vir um componente que a gente chama de unidade endometriósica. Então eu tenho que ter glândulas, estromas e depósito de hemosiderina. Isso é a forma, é o gold standard. Qual é o melhor método terapêutico? Melhor método diagnóstico? Biópsia. Geralmente a dor é onde? A dor é no hipogástrio, na pelve, do tipo cólica, que irradia, que aperta, que irradia, e dependendo, por exemplo, você pode ter também sintomas urinários, você começa a ter uma dissúria, poligúria, arterial vesical, irradiar para a dor lumbar também, pode sentir como cólicas intestinais, é muito variável de acordo com onde localiza o seu, sempre cólica, sempre como tipo cólica, quando te aperta, depois solta, e depois volta a apertar. É meio flutuante, dói bastante, dói, para, dói, para, dói. É tipo a cólica do Dil. Isso. Mais ou menos assim. Como a cólica normal, só que muito mais exacerbada, assim, impossível. Então o primeiro método seria a biópsia e o segundo método seria a visualização direta dos implantes endometriósicos.
Então eu posso fazer uma laparotomia, uma laparoscopia, visualizar os implantes endometriósicos e fechar o diagnóstico. Isso já basta. Mas se eu estou em dúvida, biópsia. E a biópsia vai falar, isso é, não é. Como que eu trato? A primeira medida é o seguinte, o estado hormonal do meu paciente está desordenado. Então eu vou dar um anticoncepcional, com estrógeno e progestágeno, porque a progesterona vai decidualizar, lembra? Vai decidualizar esse endométrio. Então ele vai parar de ser receptivo aos estrógenos, ele vai começar a evoluir. Pronto. Só que vai continuar doendo ainda. Então eu vou dar um AINES. E lembra aqui que os AINES são de escolha os inibidores seletivos da COX-2, os COX-6. Por quê? Eu inibindo a produção de prostaglandina, além de eu estar fazendo analgesia, eu vou inibir a produção de prostaglandina G2. E essas prostaglandinas E2 são necessárias, são importantes para fazer aquele ciclo que a gente discutiu. Para que produza aromatase, a aromatase produza a estrona, a estrona é convertida pela 17-beta-hidroxilase do tipo 1 em estradiol. Ok? Então, eu vou estar agindo tanto na fisiopatologia quanto na dor. E além de tudo, eu tenho que, se minha paciente não tem paridade satisfeita, voltar todos os meus esforços para que ela engravide, porque a endometriose vai regredir muito com a gestação. Ok? Muito, muito, muito. E aí vem uma coisa que eu falei, qual é o principal fator de risco para as pacientes desenvolverem endometriose? Nuliparidade. Quando a mulher nunca engravidou ou engravidou tardiamente, são os principais fatores de risco para desenvolver endometriose. Tá bom? Fiz tudo isso. Fiz tudo isso, diagnostiquei, fechei endometriose. Aí vai ter lá nos slides que eu coloquei para vocês, vai ter 2 terapias novas. Uma injeção de calor e a outra injeção de ferro, que fotomieliza os focos de endometriose. Eu nunca vi aquilo na vida e só leio, porque, como está nos slides professor de vocês, para vocês terem uma ideia. Mas eu li do Guidelines, que saiu da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, e não vi aqui. Sim. No caso da ressonância magnética com contraste pélvico, que é o que eles pedem mais, ela vai realmente confirmar ou... Não, ela me mostra os focos endometriósicos. Mas para confirmação é só anatomia patológica ou visualização direta. Mas como é a Oi? na prática mesmo? Não, na prática mesmo é a mesma coisa. Tipo, a ressonância é muito utilizada para ver pelve. Aí faz o contraste porque justamente realça, mas aquilo não comprova. Outras patologias podem ter componentes endometriais, por exemplo, e não ter a unidade endometriótica. Então é a visualização direta ou, para qualquer fins de prova e fins práticos. Você pode tratar empiricamente, que é o que você vê na endoscopia, eu te inicio o tratamento, não preciso confirmar, mas 99% de chance de você ter endometriose. Mas para confirmar, por uma aquela assim, ter 100% de certeza que a endometriose é visualizar um componente endometriósico na laparoscopia ou laparotomia, ou fazer a anatomia patológica desse implante endometriósico, um PAF, função por radiografia. Alguma mais outra pergunta? Não, é importante, você vê o implante... Sim, eu mostrei, existem vários tipos de implante. Eu falei, eu dividi os 3 tipos de implante mais frequentes. Quais são os 3 tipos de implante que existem na endometriose? Quando eu olho? Claro, não, vermelho, que é o recente, que guarda bem rosadinhos, os quistes de chocolate, que são os escuros negros, que já são hemorrágicos, e os brancos, que são os fibróticos, que já me falavam de uma lesão avascularizada e velha, já bem inflamada. E aí dentro disso a gente busca onde principalmente essas lesões? Não, eu vou dar uma aonde vocês veem. Eu vou colocar aquela pra vocês, um ratito. Só pra ver. Aqui. Então essas são as formas que eu falei que existem 3 formas de a gente ter os negros, que são os mais comuns de ser encontrados, a gente pode ter os brancos, que são as aderências, são as fibroses, e a gente pode ter também vesículas. Isso aqui é muito raro, por exemplo, se for uma lesão dessa, pode ser qualquer coisa. Então uma lesão dessa você vai dar o diagnóstico? Não, você vai ter que biopsiar.
se a gente fala que as formas de diagnóstico é biópsia, que é a forma gold standard, que vai falar assim, realmente, ou a visualização direta. Agora, se eu vejo isso aqui, cadê o ovário que tinha? Gente, isso aqui é endometriose. Uma lesão dessa, essa lesão aqui, essas lesões mais negruscas, sempre que for negro, é endometriose. A dor dos 3 implantes é a mesma? Oi? A dor que gera no claro? Não é mesmo. Tudo isso aqui, ó, vai doer e dói bastante. Mas vamos supor uma paciente verde no começo e uma paciente que tem a É, aí a questão de ser grave, leve ou moderado de acordo com o que o Acosta fala, lembra? Porque o Acosta, que é a classificação que vocês têm que saber, classifica em leve, moderado e grave de acordo com o tamanho dos implantes e a localização dos implantes. Então, leve é quando nós temos lesões recentes, avermelhadas, que não tem cicatriz nem retração, e os implantes são superficiais no ovário, mas não tem a presença de endometrioma nem aderência espiritual. Leve. Logo vem a moderada, quando a gente tem lesões em um ou nos ovários com cicatriz e retração, ou pequenos endometriomas, menores a 2 centímetros. Aderências periováricas e peritubáricas mínimas, implantes superficiais no fundo do saco de Douglas e aderência, porém sem invasão do sigmoide. E graves são endometrioma maior que 2, ovários encarcerados com lesões, trompas já obstruídas. Se uma pergunta que eu vou fazer para vocês, do fundo do coração, a endometriose favorece o surgimento de que doença obstétrica? De que quadro catastrófico obstétrico? Só para me falar isso aqui para vocês, obliteração embaraço ectópico. Então, a mulher que tem endometriose por distorção pode ter endometriose. A outra coisa que eu falei, o que a endometriose também provoca? Retrações por causa da fibrose. Então, ela provoca muito quadro de infertilidade. E aí, o tratamento, a gente já falou. E por último, não menos importante, a gente pode também ter um tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico vai ser quando o meu tratamento clínico falha e eu posso fazer um tratamento conservador ou um tratamento radical. O tratamento conservador é o seguinte: Jéssica tem endometriose e ela tem uma aderência que está acabando com ela. Então eu vou entrar para liberar essa aderência, ela tem um endometrioma muito grande, eu vou tirar esse endometrioma. Nada de aspecto curativo. Ou eu posso ser radical, posso fazer uma histerectomia total com oforectomia bilateral, ou seja, eu te castro. Literalmente eu estou te castrando. Vou tirar os seus 2 ovários, as suas trompas e o seu útero. Então eu estou tirando tudo de você. Estou tirando tudo de você que possa perpetuar o estado da endometriose. E além do mais, eu posso, nos casos que a dor for assim, lacinante, intolerável, eu posso fazer uma rotura, uma neurectomia do plexo pré-sacro. Só que isso, gente, tem uma consequência muito drástica. Você cortar nervo, você não sabe. Você sabe anatomicamente como os nervos podem ser divididos, mas se você é uma exceção à regra, você pode desenervar uma bexiga, pode desenervar um esfíncter anal, então você pode causar muita coisa. E por último, você pode fazer um tratamento com radiação. Que vai fazer radiação no aqui. Mas pode fazer um tratamento com radiação. A indicação consiste em que, ao aplicar radiação nas pelvis, vocês estariam matando, dissolvendo os ovários e aí interrompendo todo o ciclo hormonal. E aí tem essa aqui para vocês se divertirem com o professor de vocês. Que isso aqui eu não sei de onde eles tiraram. Na cabeça. Para aí, meu amor.